exposição bíblica e temática, tratando agora do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro onde nós queremos extrair algumas lições práticas, recomendações, conselhos de Salomão, Agur e outros sábios da antiguidade. O livro de Provérbios ele tem 31 capítulos. Você pode ler, por exemplo, um capítulo no mês de 30 dias, ou de 31. Cada dia você lê um capítulo, por exemplo, didaticamente falando. Então, é um livro maravilhoso de ser lido e deve ser lido para que possamos extrair lições e aplicá-la em nossa vida. Então, nessa primeira parte aqui, nós queremos trazer apenas uma exposição introdutória do livro de Provérbios. Depois a gente adentra cada capítulo ou uma cadeia de capítulos para a gente refletir e extrair lições para a nossa vida. Então, vejamos aqui. Quem nunca ouviu falar de algumas frases, ditos, né, ou máximas, ou aforismos, que é tão popularmente citado, né, ao longo da história e na literatura? Por exemplo, olha só, esse tipo de frase aí, ó. Águas passadas não movem moinhos, né? Já ouviu falar nisso? Ou você já pronunciou? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, quem espera sempre alcança, e muitos outros adágios, né? Eu apenas estou compartilhando esses. Frases como essa daí de Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão, a obra de Hamlet. Gonçalves Dias, literatura brasileira, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Quem não conhece a primeira estrofe da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, literatura, né? Casimiro de Abreu, ou que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, que amor, que sonhos, que flores, daquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais, que coisa, né? Então, essas expressões, esses conselhos, né, da cultura popular, muitas vezes permeiam o nosso imaginário cultural. Quando se refere às máximas, os ditos, as expressões, os princípios, as recomendações e os conselhos das páginas sapienciais dos livros poéticos, em especial destacando o livro de Provérbios, é uma cultura extraordinária que nós não podemos, em hipótese alguma, deixar isso de lado e sim saborear essas pérolas preciosas para a nossa vida, extraindo o máximo que elas podem nos oferecer para a nossa vida profissional, para a nossa vida estudantil, acadêmica, para o meu convívio com meu irmão, o convívio na sociedade totalmente divorciada dos princípios cristãos dentro daquilo que nós entendemos. Então, o livro de Provérbios, como um livro sapiencial, um livro de sabedoria da cultura antiga, nos reserva preciosíssimas lições. Precisamos cada vez mais extrair essas lições e aplicá-la primeiramente na nossa vida, né? Ela tem que funcionar na nossa vida, e funciona, certo? Então eu trouxe esses ditos da cultura popular, né, da literatura mundial e brasileira, para nós refletirmos e adentrarmos nessa primeira parte sobre o livro de Provérbios. Vamos adiante. Então observe, né? Então vamos refletir sobre essas questões, esses conselhos, essas lições que vamos extrair para a nossa vida, né? Buscar essa sabedoria das páginas bíblicas, e buscar essa inspiração, essa beleza, essa profundidade, essa sabedoria que se constitui no melhor que a literatura universal já conheceu nesse ramo de saber, não é verdade? Temos que dar a mão palmatória nesse sentido, né? Então, a poesia das Escrituras tem como objetivo expor a espiritualidade do Deus de Israel. Então, isso era expressado com muita propriedade e inspiração dada pelo próprio Deus. Foi escrito de maneira simples, compreensível para a época, por homens, né, cujas experiências revelam o seu viver humano, né, suas experiências no contexto
da antiguidade, principalmente hebraica. Então, os ensinamentos são universais e abrangem, né, máximas de uma importância ímpar, né, para todas as pessoas. Então, a literatura poética e de sabedoria, elas vão tratar das emoções, das experiências, da vida humana, essencialmente. Essas experiências do povo hebreu, né, do povo hebraico, que nos legam uma cultura extraordinária, né? Os livros de sabedoria bíblica, né, são livros que vão tratar dessa série de poesias didáticas, instrutivas, para ensinar e apelar ao intelecto, à razão humana. E como isso faz, né? Como Salomão deixa bem claro aí, Provérbio de Salomão, filho de Davi, no capítulo 1, vamos prescrutar um pouco depois essa passagem, para apresentar a sabedoria e o ensinamento, para entender as palavras da inteligência, a razão. Então, isso é só a literatura sapiencial, os livros poéticos. Então, Provérbios expressa sabedoria para aqueles que querem ser bem-sucedidos. Quer ser bem-sucedido? Quer ser feliz na sua vida? Né? Busca a sabedoria sapiencial do livro de Provérbios, da Bíblia como um todo, mas em particular estou me referindo aqui ao livro de Provérbios. Sabedoria prática e espiritual, não é verdade? Então, joias da literatura sapiencial, Provérbios. Então, vamos aqui. O que são provérbios? Provérbios é isso aí, ó. Essa é uma definição que eu gosto de forma bem particular. Provérbios são expressões curtas, sucintas, né? Concisas e bem precisas, objetivas, que contêm lições morais, lições espirituais, princípios para a minha vida, para a nossa vida, para a vida cristã e para a vida de qualquer cidadão brasileiro, qualquer cidadão do globo terrestre. Então, o livro de Provérbios é uma literatura universal, é uma literatura realmente extraordinária, legada pela Bíblia Sagrada, e precisamos extrair verdades e aplicá-la em nossa vida cotidianamente. Então, é uma verdade maravilhosa. Podemos dizer também que os provérbios são declarações curtas, sucintas, concisas, né? E expressam princípios, verdades extraídas de longas experiências de vida. Então, esses provérbios, homens e mulheres, vamos dizer assim, dentro do contexto da história hebraica, vão ter suas experiências. E aí os reis, os poetas, vão escrever isso num livro chamado Provérbios. Isso é de um legado cultural extraordinário para a nossa vida, do nosso viver, em todas as dimensões da vida humana, dentro da sua completude, né? Vamos adiante aqui. Provérbios são princípios para a vida feliz. Quer ser feliz? Quer ser bem-sucedido, jovem? Busque os princípios do provérbio. Quer ser bem-sucedido, mãe, pai, aluno? Busque os princípios da palavra de Deus, os princípios dos provérbios. Os provérbios são expressões curtas, concisas, que têm lições espirituais para todas as dimensões da vida humana, na sua essência. Então, são princípios para uma vida as pessoas serem felizes. Muitas vezes as pessoas buscam psicólogo, não sou contra, psiquiatra, buscando uma solução disso. Busca os princípios dos provérbios, que você realmente vai ser uma pessoa muito bem-sucedida, feliz nos seus empreendimentos, seus objetivos pessoais, meu querido jovem, meu querido irmão, meu querido senhor, senhora, buscando, eu sei que você faz isso, que você é crente, né? Buscando os princípios da palavra de Deus. Então, isso é de uma riqueza ímpar, incomensurável, que a Bíblia Sagrada, nesses mais de 16 séculos, nos lega de uma forma extraordinária para todos nós saborear e extrair esses princípios para a nossa vida. Então, nós entendemos isso. Então, é uma fonte, né, uma forma de ensino muito comum no Oriente Antigo, né, para despertar a atenção, a reflexão e a facilidade de memorização aos ouvintes, né? Então, são as joias da literatura sapiencial. O título em hebraico, Mashal, do livro de Provérbios, palavra cuja raiz significa semelhança, né, comparação, no grego parábola, ou seja, máxima, dito. Mais ou menos, o livro de Provérbios foi escrito aí mais ou menos 970 a 700 a.C.,
Lembrando que essas datas, essa cronologia, ela é um pouco, ela pode ser para mais ou para menos, são estimativas, né? Historicamente falando. O autor do livro de Provérbios são vários autores, dentre eles Salomão, Agur, Lemuel. No entanto, Salomão é atribuída a autoria do livro. Então, Provérbios, capítulo 1, versículo 1, está aqui, ó. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, o terceiro rei de Israel, no reinado, na monarquia unida, né? Então, nós observamos Salomão, filho de Agur, filho de Jaque, né? Provavelmente um sábio da tribo de Massá, uma tribo, né, árabe descendente de Abraão por meio de Ismael, no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 14, primeiro livro de Crônicas, também vai fazer referência no capítulo 1, versículo 30, né? Então nós entendemos claramente isso. Outro autor do livro de Provérbios é o Lemuel, autor desconhecido, mas Provérbios, capítulo 31, versículo 19. Então são esses três autores do livro de Provérbios, né, que nos traz ensinamentos, experiências. Mas quem foi Salomão? Vamos aqui refletir um pouco quem foi Salomão, né? Que recebe a autoria do livro. Salomão foi o maior sábio da antiguidade. Nós observamos isso em várias passagens bíblicas do Antigo Testamento, lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 4, versículo 29 ao 31. Depois você pode dar uma lida com mais calma, que vai fazer referência a essa autoria, ou de quem foi Salomão, né? Jeremias, capítulo 3, versículo 3 a 9 ao 12. Então, Salomão, na verdade, um grande sábio da antiguidade. Não existe uma pessoa mais sábia, porque, na verdade, não era a sabedoria própria de Salomão, era a sabedoria de Deus na vida de Salomão. É importante frisar isso, destacar isso. Então, a sabedoria de Deus também está no alcance de todo. Tiago aí nos traz essa referência no capítulo 1, versículos 5 e 6, né? Quando o moço apaixonou-se pela ciência, a ciência que é o conhecimento, a sabedoria da parte de Deus, e pela própria sabedoria na sua essência maior. Então, Salomão, o maior sábio da antiguidade, né? Vamos aqui adiante. Observa o seguinte: quem foi Salomão? Salomão foi um grande cientista da época, destacou-se na botânica, né, na zoologia, na fauna. Então, ele permeou aí nesse tipo de conhecimento. Compôs 3.000 provérbios, né? Prodígio da literatura da antiguidade, cerca aí de 1.005 cânticos, está lá registrado lá no livro de Reis, capítulo 4, versículo 32, né? Vai do versículo 32. Então nós observamos, só fazer referência aqui, que só para fazer referência aí a essa passagem, primeiro livro de Reis, no capítulo 4, só para fazer menção aqui, 4, versículo, deixa eu ver aqui, pronto, versículo 20, porque aí está 32, diz assim: eram, pois, os de Judá e Israel, muitos numerosos como a areia que está ao pé do mar, comiam, bebiam e se alegravam, se dominava Salomão sobre todos os reinos, desde Eufrates até a terra dos filisteus, até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviam Salomão com todos os dias. Versículo 32, né? Aqui é o 32, né? Compôs 3.000 provérbios, né? E foram os seus cânticos 1.005 cânticos, né? Só uma questão de digitaçãozinha aí. Então, compôs 3.000 provérbios, 1.005 cânticos, conforme a Reis, capítulo 1, versículo, meu livro de Reis, capítulo 4, versículo 32, né? Só para fazer referência. Quem foi Salomão? Salomão discorreu sobre todas as plantas, né, do cedro do Líbano, né? O cedro do Líbano também falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes, conforme aí meu livro de Reis, essencialmente. Foi um grande estadista, um homem de negócio, né, de articulação comercial extraordinária. Foi poeta, moralista, ensinador, instrutor, né, da sabedoria israelense. Foi um pensador, um filósofo, né, um filósofo no bom sentido da palavra, não na filosofia grega, mas filosofia hebraica, decifrador de enigmas, 1 Reis, né, capítulo 10, versículo 1 e 9, 1 Reis também no capítulo 3, versículo 16 ao versículo 28. Então, foi um homem realmente usado por Deus de uma forma tremenda, trazendo e escrevendo
pérolas preciosas para nos dar realmente conselhos, recomendações para sermos felizes e bem-sucedidos na vida. Então, joias da literatura sapiencial, o livro de Provérbios, a temática, sabedoria prática, fundamentos no temor ao Senhor. Então, o livro de Provérbios, essencialmente, o princípio, essencialmente, o livro de Provérbios, se encontra, o texto-chave, vamos dizer assim, se encontra no livro, no capítulo 1, versículo 7, né? Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, esse versículo é um versículo-chave, que depois nós vamos se debruçar um pouco sobre ele. Mas só para destacar aqui, o temor do Senhor, o princípio de sabedoria, como um termo-chave dentro do livro de Provérbios, do livro de Salomão, né? Por quê? Porque a gente vai observar que para termos sabedoria é necessário temermos a Deus, né? Então, Provérbios, capítulo 1, versículo 7, o termo-chave. O propósito do livro, capítulo 1 até o versículo 1, 6, nós temos aí vários pontos que vai falar sobre o propósito do livro. Primeiro, para os simples, versículo 1 ao 4, para se conhecer sabedoria e instrução, para se inculcar virtudes, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, para se receber a justiça, o juízo, a equidade. Então, esse é o propósito do livro para os simples. E também para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso, ou seja, juízo, né? Então, tudo isso nós encontramos, né, como propósito para o livro, dentro do livro de Provérbios, para os simples. E para os sábios, nós temos os versículos 5 e 6, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, para o entendido ouvir sábios conselhos, para se entender provérbios e sua interpretação. Então, nós encontramos esses propósitos no livro de Provérbios, né? Posteriormente, a gente, repito mais uma vez, aqui é a primeira parte dessa exposição sobre o livro de Provérbios, extraindo lições para a nossa vida, para sermos felizes e contribuidores da obra do Senhor Jesus, proclamando os seus princípios, seus valores da Bíblia Sagrada. Como diz assim Lutero, a Bíblia não é antiga nem moderna, mas ela é eterna. Lutero também vai dizer que a Bíblia, a sua consciência era escrava dos princípios das Escrituras. Que coisa tremenda, né? Então, que essa primeira parte possa ser bem esclarecida na sua mente, para que depois, percorrendo aqui os 31 capítulos, a gente possa saborear essas pérolas preciosas da parte de Deus, ok? Então, fica na paz de Deus, fica na saúde do Senhor, na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o livro de Provérbios possamos realmente se alimentar, extrair os seus princípios para a nossa vida de uma forma maravilhosa. Graça e paz, e até o nosso próximo encontro aqui, para mais uma exposição bíblica e temática, estudando o livro de Provérbios. Até lá!